Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou passar os slides. Queria estar na nossa lousa, mas vai aqui pelo slide mesmo. Olha lá. Matheus. Eu tô com um ajudante aqui, sabe? Do meu lado. Não sei se vocês estão ouvindo. A gente tá. A gente tá ouvindo. Ouvindo? É ele que me ajuda, Fê. Eu não sei isso aqui, não. Para mim, nossa, é muito difícil. Mas, vamos lá. Ó, não vai dar para vocês anotarem agora, porque senão vai demorar muito, tá? Então, eu vou deixar assim a tela, vou deixar gravado. Aí, se vocês depois quiserem dar print na tela do celular, ou alguma coisa desse tipo, aí vocês podem voltar no vídeo e depois ir printando, sabe? As telas com os slides. E depois, na hora que eu der os exercícios, é a mesma coisa. Eu acho que não vai dar tempo de vocês copiarem, anotarem tudo. Talvez só a resolução, tá bom? E aí, senão depois não dá tempo, fica muito comprida a aula. Então, vamos lá. Ó, genética, então, primeira lei de Mendel, é o que nós vamos ver, é o que eu estava falando até então. Eu passei o vídeo do professor Jubilu, não sei se vocês viram, mas ele explicou muito bem aquela aula lá. Só que aí eu falei, não, eu preciso eu explicar, eu passar os exercícios, porque senão é complicado, eles não vão entender. Então, só para a gente começar aqui, ó, gene, né? É um pedaço de DNA que contém informações para a produção de uma proteína. 2 genes que se localizam na mesma região de um par de homólogos, que é o mesmo locus, né? A mesma coisa de locus, que é o lugar onde que eles estão, esses genes, é que se comportam de acordo com a primeira lei, são ditos alelos, genes alelos. Então, pessoal, ó, eu vou passar o próximo slide, ó, só para vocês verem. Não. Vai pra lá. Então, ó, tô mostrando para vocês aqui a célula, o núcleo, e onde estão os nossos genes. Na verdade, ele está dentro dos cromossomos, lá dentro do núcleo da célula. Então, o que é o cromossomo? É uma fita de DNA, nosso material genético, que a gente recebe do pai e da mãe. A gente recebe um parzinho de cromossomos do pai e um parzinho da mãe. Aí, junto os dois parzinhos, aí eu chamo de cromossomo homólogo, esses dois aqui, o parzinho. Um que vem do pai e um que vem da mãe. E o gene, na verdade, é só um pedaço dessa molécula, só um pedaço do DNA que vai, na verdade, representar ou vai determinar uma característica da gente. Então, pode ser o gene para determinar a cor de olho, determinar a cor de cabelo, altura e tudo mais, tá bom? Aí, deixa eu voltar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês o que é genótipo e fenótipo. Então, na genética, a gente fala muito em genótipo e fenótipo. O genótipo é a composição genética, são os genes, são todos os nossos genes. E o fenótipo é a variedade, ou seja, a característica determinada pelo gene. Então, aí eu tenho um slide aqui, ó, tá vendo? O genótipo são os nossos genes, é o DNA, pedacinho do DNA, que representa o que vai determinar a característica. O fenótipo é o gene mais o ambiente influenciando esse gene, aí nós vamos ter o fenótipo, que é a característica. Então, por exemplo, eu posso ter no meu gene cor de pele branca. Só que se eu tomar sol nessa minha pele branca, ela vai começar a produzir uma proteína, que é a melanina, e ela vai escurecer a minha pele. Então, o meu fenótipo não vai ser de pele branca. Vai ser um moreno claro, né? Um bronzeado, né? Um moreno mais claro. Então, não sei se vocês conseguiram entender o genótipo e o fenótipo. Sim? Sim. Então tá bom. Vamos lá, então. Ó, cromossomos homólogos, ó. Então, o que eu falei? Um eu recebo da minha mãe e o outro eu recebo do meu pai. Um vem no óvulo da minha mãe, o outro vem no espermatozoide do meu pai. Esse que ele representou com as letrinhas são os genes,
tá? Então, é o gene aqui, ó, da minha mãe, que eu recebi da minha mãe, e o gene que eu recebi lá do meu pai. Esses dois cromossomos parzinho, eu chamo então de cromossomo homólogo. E esses dois genes que estão no mesmo local aqui, ó, nos cromossomos homólogos, eu chamo de gene alelo, tá? Eles vão representar a mesma característica, tá bom? Então, por exemplo, a característica lá da cor da pele que eu falei para vocês. Ai, mudou. A característica da cor da pele aqui, ó, que eu falei para vocês. Então, a minha mãe, ela vai me doar esse gene, esse cromossomo, e vai ter uma característica que é aqui, ó, cor de pele branca, por exemplo. E o meu pai é a mesma coisa, ó, o gene para cor de pele branca. E a gente vai começar a representar agora na genética por letrinhas, ó, por letra A ou letra B, qualquer letra do alfabeto. É mais comum a gente usar a letra A, porque é a primeira letra do alfabeto, então não tem problema, tá? Então, quando eu junto assim, ó, os dois, ó, que bonitinho, ó, da minha mãe e do meu pai. E aqui embaixo eu tenho outro gene alelo, ó. Esse pode representar a cor de olho, por exemplo, né, que veio da minha mãe, e esse aqui cor de olho que veio do meu pai. Então, aqui pode representar a cor de olho castanho, por exemplo, e o meu pai trazer cor de olho claro, azul, tá? Só que aí, como esse aqui, ó, vocês estão vendo que ele é maior aqui, a letra maiúscula, ele é considerado o gene dominante, ele é o mais forte. Então, ele domina sobre esse, então eu vou ter olho castanho, tá? Então, isso aqui é a primeira lei de Mendel, que eu vou explicar para vocês. Então, como que a gente sabe quando a gente... qual a probabilidade lá de cruzar dois genes, cada um com uma característica aqui, e nascer um filho com tal característica? A gente vai ver que vai entrar até porcentagem aqui, tá? Então, vamos lá. Já falei disso, já falei disso. Agora aqui, ó, que eu falei para vocês, o gene dominante e o gene recessivo, né? Então, o dominante é quando ele, em dose simples, condiciona seu fenótipo. E o gene recessivo é aquele que, para fazer o seu fenótipo prevalecer, tem que estar em dose dupla. Então, é aquele assim, ó, o dominante, ele sempre vai ser representado com a letra maiúscula, que é esse aqui, ó, gene dominante, sempre com a letra maiúscula. E quando ele tá assim, ó, o gene dominante e o recessivo com a letra minúscula, quem vai determinar a característica sempre vai ser o gene dominante. Então, se for de cor de olho castanho e a criança nascer com cor de olho castanho, na verdade, esse é o gene que vai ser o dominante. Aqui no caso, ó, os dois são dominantes, ó. Tem pele clara, por exemplo, os dois são do gene dominante, é a característica dominante. Mas vocês vão entender melhor mais para frente. Homozigoto e heterozigoto. A gente vai usar bastante esses dois termos. Homozigoto é o mesmo que puro, e heterozigoto é sinônimo de híbrido, de misturado. Híbrido significa misturado. Então, os indivíduos portadores do fenótipo recessivo são sempre homozigotos. Deixa eu explicar aqui para vocês, ó. Quando eu tenho dois genes iguais, assim, ó, um dominante e outro dominante, eu falo que esse aqui é um ser dominante, ou a característica é dominante e é homozigoto, que tem os dois genes iguais. Quando eu tenho os dois genes diferentes, do meu pai e da minha mãe, né, e um é dominante, o outro é recessivo, eu chamo isso aqui de heterozigoto, tá? Então, os dois são heterozigotos. Vamos lá. Aqui, ó, para vocês entenderem melhor aqui, ó. Outro slide aqui, ó. Então, ó, quando eu tenho os dois genes iguais, é o homozigoto. Quando eu tenho os dois genes diferentes, um dominante e um recessivo, eu chamo essa característica de heterozigoto. Ou esse ser vivo, esse ser, característica de heterozigoto. E aqui também, ó, quando eu tenho os dois recessivos, também é homozigoto. Homozigoto recessivo. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, Não. pode falar, tá? Então tá, vamos continuar. Transmissão dos caracteres hereditários, né? Então,
essa questão de como que é transmitida, então, as características de pais para filhos, muito cientista tentou descobrir como que acontecia isso. Tinha algumas teorias bem estranhas, bem confusas, dizendo que o espermatozoide levava, às vezes, um hominho, um mini hominho, uma pessoinha lá dentro, e aí já tinha todas as características, né? E aí, no caso, não tinha característica nenhuma da mãe, né? Então, isso daí era tudo assim, algumas teorias, algumas hipóteses para explicar como que transmitia características hereditárias, né, de pais para filhos. Aí veio esse carinha aqui, ó, Gregor Mendel, né? Gregor Mendel foi um austríaco, né, que ele começou a estudar isso e ele começou a estudar ervilhas. Ele começou a fazer uns trabalhos lá com ervilhas. E por alguns anos ficou esquecido o trabalho dele. Depois, em 1900, 3 pesquisadores, trabalhando independentemente, redescobriram os trabalhos de Mendel e confirmaram suas descobertas. Então, aí que eles começaram a estudar, porque Mendel, ele estudou e ele escreveu todos os trabalhos dele. Só que ninguém, sabe, acreditou muito nele. E como ele não tinha um microscópio na época, e ele também não conseguia ver o gene, não conseguia ver o DNA, não conseguia ver nada, nem o núcleo da célula ele conseguia ver. Então, ele não sabia muito bem o que tinha lá dentro. Então, ele começou a chamar tudo de fatores, os genes de fatores, tá? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Tá na frente de vocês aqui? A telinha? Tá na frente do slide? Tá certinho. Tá certinho. Para mim aqui tá não tô conseguindo ler. Mas tudo bem. Ô, Matheus, peraí que vou chamar meu assistente para tirar isso aqui da minha frente. Então, tô conseguindo ler o slide, gente. É que vocês estão assim, tudo na minha frente aqui. Peraí. Como tira isso daqui, filha? Tem que ir pro lado, professora. Eu acho, né? Tem que pôr do lado. Tem que ir pro lado. Põe aqui do ladinho, mano. Isso. Ai, Thaís, você sabe mais que eu. Eu consigo ver eu aqui? É que eu tava ensinando uma criança, daí ela passava isso daí também. Ah, tá. Eu acho que fica melhor assim, do ladinho. Ah, tá. Melhor. Agora eu entendi. Melhor. Bem, tá ótimo. Obrigada. Ai, gente, vergonha. Mas tá bom, vai. Então vamos lá. Quem foi Mendel, né? O monge Gregor Mendel. Ele viveu em 1822 a 1884, realizou experimentações com ervilhas cultivadas em seu jardim, no mosteiro de Brunn, na Áustria. O trabalho de Mendel, apresentado em 1865, passou desapercebido pelo mundo científico e, na mesma época, Darwin apresentava sua teoria da seleção natural, que é um assunto para o ano que vem, que fala sobre a teoria da evolução, tá? Vamos lá. Então, o Mendel, ele usou ervilhas porque é fácil de cultivar, ciclo reprodutivo curto, produz muitas sementes e muitas características visíveis a olho nu e fácil autopolinização. Então, eu dei uma atividade semana passada disso daqui, ó, né? Então, era para colocar errada. Eu acho que muita gente acertou. Quem enviou para mim acertou. Então, era tudo isso aqui que a planta de ervilha tinha, então ele conseguia trabalhar, conseguia ver os resultados, porque o ciclo reprodutivo dela era bem curtinho, ele já conseguia ver todos os resultados dele, produzia muitas sementes, era tudo muito visível as características, então ele usou a ervilha por causa disso. A flor dela também, ó, ela é muito fácil de se autopolinizar, então ele pegava o grão de pólen aqui, ó, dos estames, e já com a própria mão, algum equipamento, ele colocava esse grão de pólen aqui, ó, que são os gametas masculinos, aqui para fecundar os óvulos que estavam aqui dentro, aqui, ó, do ovário da flor. E aí ele conseguia fazer a autopolinização ou autofecundação da planta. Ele conseguia fazer isso. Então, olha lá, com uma tesoura, com pincéis, ele fazia isso, ele conseguia autopolinizar a planta. Então, vamos lá. Então, por que ele fazia isso? Ó, deixa eu explicar primeiro para vocês. Por que ele fazia essa autopolinização?
Ele fazia essa autopolinização para não ter modificação nas características da planta. Então, por exemplo, se ele estava trabalhando com plantas de ervilhas verdes e amarelas, por exemplo, ele autopolinizava todas as que davam ervilha verde e aí só dava ervilha verde, só produzia ervilha verde. E aí ele conseguia purificar na verdade, a variedade de plantas. Então, por exemplo, aqui, ó, tinha várias características, tá? Tinha ervilha com semente lisa, com semente rugosa, amarela, verde, a flor púrpura, a flor branca, e cor da vagem, forma da vagem, e tinha um monte de características que ele podia trabalhar. E aí ele não queria misturar, por exemplo, ele não queria que cruzasse uma planta que dava semente lisa com uma semente rugosa. Então ele fazia aquela autopolinização, porque daí vocês vão entender o porquê agora. Peraí, deixa eu só explicar essa parte aqui. Aí vocês vão entender o porquê que ele fazia aquilo. Pessoal, então, ó, só para vocês entenderem os cromossomos homólogos aqui, tá? Lembrando que depois, quando a célula vai se dividir, eles se duplicam. Ó, eles se duplicaram, produziu um outro igualzinho a ele aqui, outro igualzinho a ele aqui. Tá vendo os genes? Aqui ele chamou de L e R, os genes. Aqui, ó, duplicou os genes, R e L. Aqui a célula se dividiu, os cromossomos homólogos se separaram na mitose, não sei se vocês lembram. Teve uma aula de mitose aí pelo caminho, que é a divisão da célula, tá? Então, aqui, ó, teve a primeira divisão celular, que é a mitose 1. Os cromossomos se separam. Aí, essas duas células se dividiram de novo para formar mais duas. Então, no caso, formou 4 células. Aí, foi um cromossomo para cada célula, tá vendo? E aí, levou o gene junto, ó. LL e RUR, tá vendo? Cada uma levou um gene aí com eles. Pessoal, vocês não imaginam, né? Mas essas células aqui, ó, essas 4 que se formaram, são os gametas. É como se formam os óvulos. É como se formam os espermatozoides da gente. Não, da gente não, né, menina? Só tem menina aqui, né? É. Então, não, dos homens, né? Então, olha lá. Então, formou os gametas aqui, ó, lá nos nossos ovários, ó, tá vendo? De uma célula forma 4 óvulos, lá nos ovários. Cada um com um gene, ó, tá vendo? Aí no espermatozoide é a mesma coisa. O problema é que quando a gente... Espera só um pouquinho, pessoal. Matheus, faz favor. A reunião será finalizada em 10 minutos. Daí que eu faço. O que eu faço? Atualizar? Não, não dá pra atualizar, tem que pagar. Hum. Vai, daí todos têm que voltar. Ah, tá. Depois tem que falar tudo de novo? É. Gente, daqui 10 minutos parece que vai cair a aula aqui, mas depois eu volto de novo. No mesmo link. No mesmo link, é a coisa aqui do Zoom, tá bom? Depois eu vou tirar isso daí também. Gente, ó, então deixa eu continuar falando. No caso dos óvulos, fica um só vivo nosso. E é liberado um só no mês, que é o período fértil, lembra? E daí nos espermatozoides não, ficam os 4 vivos. Por isso que eles produzem muitos espermatozoides, né? Então, esses aqui são os gametas. Olha aqui, ó, formação dos gametas. Só para vocês entenderem. Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Então, a primeira lei de Mendel fala isso, que as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores, que são os genes. Então, as características são condicionadas pelos genes, acabei de falar. E que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator para cada par de gameta. Acho que aqui tá melhor, ó, tá vendo? Vai um gene para cada gameta, tá vendo? É lógico que são vários genes, tá, pessoal? Aqui tá representado por um só, mas são milhares de genes com milhares de características, tá bom? Só que na primeira lei, a gente só trabalha com um gene de cada vez, uma característica de cada vez. Tá bom? Na segunda lei de Mendel, a coisa fica um pouco mais complicada, porque daí eu trabalho com vários genes. Olha lá, gente. O que o Mendel fez? Ele produziu aqui, ó,
ele começou a autopolinizar as plantas, todas que davam sementes, deixa eu ver, amarelas, tá? Então, ele autopolinizou as plantas lá para purificar essas plantas, para que não houvesse nenhuma mistura com a outra que dava ervilha verde. Então, olha aqui, ó. Ele chamou de P, geração parental, tá? Que são a geração de pais. Aí ele começou a cruzar tudo as sementes amarelas, plantas com sementes amarelas, ou cruzar entre si. Aí produziu só plantas que tinham sementes amarelas. E aí tinha, ó, aqui o gameta, tá? Gameta vezão e o gameta vezão. Ó, só mudei o nome do gene, tá? A letrinha. É só uma letra V, tá, gente? Eu só mudei aqui, tá bom? Podia ser Azão, podia ser Bezão, podia ser qualquer letra aqui, tá bom? A gente vai usar o V, tá bom? E aí, os filhos, né? Na verdade, as sementes que nasceram foram todas assim, ó. Todas amarelinhas. Com o gene do pai e o gene da mãe, tá vendo? Aqui, ó. O gene do pai e o gene da mãe. Aqui. Ele também fazia o cruzamento entre plantas iguais. Então, ele tinha a primeira geração de filhos, que é F1 aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos lá. Aqui, ó. Ele fez a mesma coisa com as plantas que davam sementes verdes. Olha. Ele cruzou verde com verde e deu tudo verde. 100% verde. Aqui, ó. 100% verde. Ó, os gametas, lógico, se eu tenho só semente verde, ó, e é o recessivo, é Vzinho, gameta Vzinho e gameta Vzinho. Só produz gameta Vzinho. Aí juntou o gameta Vzinho do pai com o Vzinho da mãe. A planta, né? Mãe e a planta pai. E aí deu todos os filhos, todas as plantinhas que se originaram desse cruzamento davam sementes verdes, ervilhas verdes. Eu acho estranho falar para vocês ervilhas amarelas e ervilhas verdes, porque a gente aqui no Brasil a gente só come ervilha verde, né? Vocês não conhecem, não conhecem ervilha amarela, né? É difícil a gente achar ervilha amarela, mas existe, tá? Existe essas duas variedades, só que a verde é mais comum. Mas vamos lá. Depois que ele fez isso, olha o que o Mendel fez, ó. Ele pegou aquela geração pura de ervilhas que dava só ervilha amarela e cruzou com a ervilha verde. Ó, o dominante com o recessivo. Quais são os gametas que esse aqui produz? Só a gameta que tem o gene Vzão. Ó, letra maiúscula. Eita! Peraí. Aí aqui, ó, o verde só produz aqui, ó, gameta verdinho, ó, só com o Vzinho. Então, esse aqui é o dominante, esse aqui é o recessivo. Então, os gametas só gameta Vzinho. Aí, eu vou juntar esse com esse, vou cruzar esse gameta. Pode ser o grão de pólen, no caso do humano, o espermatozoide com o óvulo. Eu vou ter esse filho aqui, ó. Essa geração de filhos aqui. Que é junto, ó, que uniu agora. O Vzão com o Vzinho, tá? O gene Vzão e o gene Vzinho. Aí, só que quem predomina aqui? O gene dominante. Então, essa plantinha vai dar semente amarela. Desaparece a verde nesse caso. Desapareceu. Na primeira geração de filho, desapareceu. Tá bom? Então, só deu amarela. Só amarela. Não tem nenhum filho verde, nenhum que dava sementinha verde. Tá? Aí, olha o que ele fez, ó. Ele pegou as plantas lá da geração F1, da primeira geração de filhos, e cruzou entre eles. Cruzou uma planta com outra planta. Tá vendo? Com seus irmãos aqui, ó. Cruzou os irmãos aqui, as plantas aqui. Aí, olha aqui os gametas desse. Ele produz gameta com o gene Vzão e com o gene Vzinho. Aqui também, ó. Com o gene Vzão e o gene Vzinho. Aí a gente faz uma tabelinha, parece
um jogo da velha, tá vendo? Parece o joguinho da velha. Aí aqui eu coloco os gametas masculinos e aqui os gametas femininos. Aí eu vou cruzando para formar os meus filhos aqui, que vai ser a minha F2, a geração 2 de filhos. Seriam os netos. Sabe daquele primeiro lá? Seriam os netos. Então vamos lá, ó. Vamos cruzar. Vezão com vezão, vezão, vezão. Primeiro filho aqui. Vezão com vezinho, vezão, vezinho. Vezão com vezão. Ou melhor, aqui é vezinho, né? Desculpa. Aqui é vezinho, ó. Vezão com vezinho, vezão, vezinho. E o vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Gente, esse aqui, ó, são os 4 filhos que eu posso ter. 4 tipos de filhos que eu posso ter. Tá? Aí a proporção fica assim, ó. 25% de chance de ter filhos, né? Ou plantinhas, vezão, vezão. 50% de chance de ter filhos, vezão, vezinho. E 25% de chance, vezão, vezinho. Ou seja, 75%, ó, vai ter o gene vezão, portanto, eu vou ter sementes amarelas, que é a dominante. E 25%, aqui tá errado, gente. Aqui é um vezinho, ó. Tá vendo? Eu peguei esse slide, ó, agora que eu tô vendo o erro. Aqui é vezinho, ó. É vezinho com vezinho, 25%. Vai ser cor verde. Ó, 25% cor verde, que é recessiva. É o gene recessivo, é a cor recessiva. Tá vendo? Característica recessiva. Então, pessoal, isso daqui, ó, é regra da primeira lei de Mendel. Isso aqui não muda, tá? Quando eu cruzo 2 heterozigotos assim, ó, eu sempre vou ter esse resultado aqui, ó. Sempre o mesmo resultado em porcentagem. E aí também o mesmo resultado em fenótipo, em característica. Deu para entender? Sim. Sim? Não, não. É meio complicado, não é fácil, tá? Mas vamos prosseguir. Eu vou explicar aí mais um pouquinho. Olha lá. Vamos aqui agora mudar a característica. Vamos de semente lisa e semente rugosa. O que é semente rugosa, Pro? É aquela semente tudo enrugada, tá? Parece que tá velha, envelhecida, murcha, tá? Mas é característica da ervilha. Essa aqui também a gente nunca viu, tá? Eu nunca vi ervilha rugosa assim, tá? Mas existe. Então, olha lá, o que o Mendel fez? A geração